nos acompanha no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 28 de janeiro, a Igreja celebra o 4º domingo do tempo comum. E para a liturgia de hoje, a Igreja nos propõe um trecho do Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículos 21 a 28. Nesse texto, o evangelista narra a primeira aparição pública de Jesus. A gente pode falar assim, a sua primeira atuação. Jesus entra em Cafarnaum, já acompanhado dos 4 primeiros chamados, Pedro e André, João e Tiago, os 2 pares de irmãos. Eles entram em Cafarnaum, vão à sinagoga no dia de sábado e ali Jesus ensina. Marcos não diz o conteúdo desse ensinamento, mas as pessoas reagem admiradas que ele ensina com autoridade e não como os escribas. Sem nenhuma quebra na narrativa, o texto diz que ali havia um homem possuído com um espírito impuro e que gritava, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? E ele ainda diz mais, ele acrescenta, eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Diante dessa fala, ou desse grito desse homem possuído por um espírito impuro, Jesus manda que ele se cale e saia dele. Ou seja, Jesus não fala com o homem, ele fala com o espírito que está possuindo aquele homem. E dá uma ordem para que ele saia desse homem. E o que acontece? Ele dando um grande grito, ele sai deste homem. E novamente, o texto nos diz que as pessoas ficaram admiradas, maravilhadas com esse ensinamento. E elas, nessa admiração, elas dizem, o que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Então é aqui que eu quero chamar a atenção. O evangelista, por 2 vezes, coloca que Jesus ensina e que esse ensinamento ele tem autoridade. É isso que chama a atenção das personagens quando escutam Jesus. Deve ser isso a chamar a nossa atenção, o que não acontece. Em geral, as pessoas, quando leem esse texto, ficam focadas no exorcismo, como se isso fosse o mais importante nesse trecho. E não é. A liturgia de hoje ela nos ajuda a compreender isso, que o ponto principal aqui é o ensinamento e essa autoridade desse ensinamento de Jesus, porque ele aparece como uma resposta à promessa de Deus de que enviaria ou suscitaria do meio daquele povo um profeta como Moisés. Moisés é a autoridade, a gente pode dizer a autoridade máxima para aquele povo. A Torá, a lei, ela é dada a Moisés. Moisés é aquele que é responsável pela lei. A autoridade maior, a gente pode dizer assim. E aparece agora Jesus. Então o exorcismo aqui, ele é só um exemplo dessa autoridade, ou do alcance dessa autoridade de Jesus em seu ensinamento. Então essa é a primeira coisa a chamar a atenção. A segunda é que nós devemos ainda passar um tempo. Jesus manda que o Espírito ele cale e saia do homem, porque ele diz quem ele é. Então, a primeira afirmação sobre a identidade de Jesus, ou sobre a sua condição de mestre, como ele aparece aqui, aquele que ensina de mestre, de Messias, e depois a gente vai dizer Filho de Deus, são as 2 afirmações iniciais de Marcos, Messias e Filho de Deus, ela deve vir, ou deve chegar depois de um conhecimento, depois de um acompanhamento, depois de caminhar com Jesus, deixar que ele se revele. Então, os personagens humanos podem afirmar essa messianidade de Jesus. Aqui o espírito impuro, ou seja, esse ser transcendente, ele já sabe quem é Jesus. Mas nós precisamos de um tempo, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos que ele se revele a nós para que a gente possa confessá-lo, Messias e Filho de Deus. Então, essa ordem de Jesus para que o Espírito cale é para que ele não antecipe ou não atrapalhe esse processo de conhecimento que nós, na nossa condição de humanos, precisamos. Então, essa liturgia é um convite a que nós sigamos Jesus, acompanhemos no nosso dia a dia a pessoa de Jesus. E depois dessa caminhada, depois de segui-lo e de conhecê-lo, podermos confessá-lo, Messias e Filho de Deus. Então, que o Senhor nos ajude nessa caminhada com Ele, para que nosso conhecimento se estreite
em amizade, em fraternidade, em irmandade, aquilo que Ele quis ser, nosso irmão. Que nós possamos também ser irmãos do Senhor e irmãos uns dos outros.